Vamos ver como funciona o processo de aquisição de clientes que usamos aqui no Topo, aplicando a metodologia Free. Vamos ver nesse vídeo como a gente integra o funil de marketing e o funil de vendas, como a gente escolhe entre outbound e inbound, algumas ferramentas que a gente usa finalmente, como a gente gera o nosso projeto, como aplicamos a metodologia Free, como definimos as nossas milestones e o nosso roadmap, ou seja, o caminho para atingir as nossas metas. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que ver primeiramente, vamos ver como integramos o funil de marketing e de vendas. O funil de vendas, a gente considera aquela parte, digamos, do nosso processo em que o nosso lead, o nosso prospect já mostrou interesse comercial, ou seja, ele já mostrou interesse em falar com alguém do comercial, por exemplo. Perguntou se me passa uma apresentação institucional, que tipo de serviço vocês oferecem, o que vocês fazem, enfim. Aí a gente fala, obviamente isso não é suficiente para mandar uma proposta para eles, porque a gente precisa fazer um trabalho de qualificação. Então, nessa primeira, digamos, etapa no funil de vendas, a gente fala que essa empresa, enfim, que a gente está focando no B2B, abriu a porta, né? E depois tem um processo de qualificação. Então, o funil de vendas, ele começa quando a empresa, o meu potencial cliente, digamos, mostra interesse em falar com o comercial. Depois tem um processo de qualificação até se tornar qualificado para a venda, Sales Qualified Lead, e depois, finalmente, a gente manda a proposta e ele se torna cliente. O funil de vendas é representado pelo nosso CRM, então a gente no CRM vai estruturar todas as etapas para saber a cada momento quantas empresas estão em cada etapa do funil. Esse funil de vendas, ele é integrado, a gente fala no funil de marketing, ou seja, o funil de marketing mais extenso, ele começa quando aqui, digamos, meu potencial cliente nem conhece ainda a nossa marca e termina quando ele se torna cliente. Então, tem algumas ações fora do funil de vendas, que são aqui, seja no funil de marketing, mas fora do funil de venda, cujo objetivo de todas essas ações é gerar a oportunidade, ou seja, abrir a porta. E a gente tem 3 macro canais de abordagem, que são inbound, outbound e indicação. Inbound significa de fora para dentro, ou seja, quando o meu potencial cliente faz o primeiro contato com a marca, por exemplo, via site, redes sociais, se torna um lead, eu vou alimentar o meu lead. E aí, outbound é quando alguém da minha empresa faz o primeiro contato com o potencial cliente. A indicação, obviamente, quando a empresa é indicada por alguém. O ponto é que todos, dentro desses canais, eu tenho subcanais. Por exemplo, aqui posso ter Google, posso ter YouTube, posso ter o meu blog, LinkedIn, e aqui eu posso ter várias ferramentas de prospecção, aqui posso ter vários eventos, né? Mas esses vários canais são agrupados em essas 3 categorias. Cada uma dessas categorias tem um único objetivo, abrir a porta. Quando a oportunidade, digamos, a empresa que o meu potencial cliente abre a porta ou levanta a mão, ou seja, ele está interessado em falar com o comercial, ele entra no nosso funil de vendas, mas não sai do funil de marketing, porque ainda eu posso fazer algumas ações, né, de engajamento com essas pessoas, com esses leads. Então, dessa forma, a gente integra funil de vendas e funil de marketing. Vamos ver agora como é que a gente escolhe entre outbound e inbound. Bom, a gente já falou que inbound e outbound são 2 categorias, digamos, de aquisição cliente, né? Cada uma delas tem o objetivo de gerar oportunidade, abrir a porta. E a gente falou também que outbound significa de dentro para fora, ou seja, praticamente a prospecção ativa, e inbound é de fora para dentro. Todo aquele trabalho feito nas redes sociais e no blog, que gera um tráfego, que gera lead, que depois eu vou engajar. Como é que a gente escolhe entre os dois? A regra, tem vários critérios, obviamente, que a gente pode usar, mas tem 2 fatores principais. O tamanho da sua lista de contatos e a quantidade de conteúdos que você tem. Para fazer o trabalho de inbound, né, o trabalho de inbound significa o quê? Significa que eu tenho uma lista de contatos, eu segmento essa lista, ou seja, por interesse, tem pessoas que estão interessadas em algum serviço que eu ofereço, em alguns assuntos específicos, e eu posso alimentar essa lista via conteúdos, com o objetivo, lembrar, o objetivo é sempre gerar lead a partir do site, alimentar esses leads, e aí fazer com que esses leads depois se tornem oportunidade. Obviamente, se eu não tenho uma lista importante, ou seja, se eu tenho uma lista, sei lá, de 10 potenciais leads, 10 potenciais clientes, eu não tenho muito conteúdo,
não faz sentido fazer um trabalho de inbound, porque não faz sentido segmentar uma lista muito pequena e também não ter um conteúdo para alimentar. Não, às vezes poderia se pensar, mas eu vou criar conteúdo, vou criar essa lista, só que isso vai demorar para fazer tudo isso, para chegar a uma lista consistente e para chegar a ter uma quantidade de conteúdo que possa, digamos, justificar esse trabalho. Então, o que a gente faz? Faz um trabalho de outbound, ou seja, a gente vai atrás desses potenciais clientes. A gente define na nossa inteligência comercial aqui, define o nosso ICP, ou seja, Ideal Client Profile, o perfil do cliente ideal, ou seja, a empresa de tamanho X, de São Paulo, do Rio, com no máximo tantos funcionários, eu quero falar com o diretor comercial, e a gente faz prospecção, vai atrás dessas pessoas via várias ferramentas, que eu vou mostrar daqui a pouco, dependendo se as empresas, o meu decisor, tomador de decisão dentro da empresa, ele é, por exemplo, uma pessoa que usa mais e-mail, o LinkedIn, e a gente define as ferramentas para ir atrás dele. Então, obviamente, o objetivo é de abrir a porta, ou seja, trazer essas pessoas, esses prospects dentro do nosso funil de vendas. Quando eu conseguir ter uma lista importante e ao longo do tempo eu vou ver com essa lista o tipo de conteúdo que pode interessar essa lista, aí automaticamente estou criando conteúdo e lista até que chega uma hora em que esse trabalho possa justificar o trabalho de inbound, que a gente fala nesse caso de segunda fase do nosso projeto. Então, caso não tenhamos uma lista importante ou um CRM estruturado e conteúdos para alimentar a lista, o trabalho que temos que fazer de prospecção ativa é outbound. Obviamente, isso aqui não significa spamizar, não significa falar do nosso produto, a gente vai mapear a dor do nosso potencial cliente, as características do nosso potencial cliente, ele é criar um relacionamento, a gente tem alguns templates, né, prontos que a gente vai adaptar para a empresa do nosso cliente e vamos ver que são pautados na dor da empresa. E a ideia aqui é estabelecer esse rapport, esse relacionamento, porque uma vez que a gente estabelecer relacionamento, aí sim a gente pode entender se aquela empresa é qualificada para entrar no nosso funil de vendas e seguir todo o processo comercial. Finalmente, vamos ver algumas ferramentas que a gente usa para fazer esse trabalho. Vamos ver Hamper e Cata Cliente, primeiramente, depois a pedir RD Station. Hamper e Cata Cliente são duas ferramentas para prospecção ativa. A diferença substancial é que o Hamper prospecta via e-mail e o Cata Cliente prospecta via LinkedIn. Então, eu posso entrar numa página da empresa, que eu posso procurar aqui no LinkedIn, e uma vez que eu chegar na página da empresa, eu vejo pelo plugin do Hamper quantas pessoas tem, né? Essas pessoas são identificadas pelo nome, o cargo, o e-mail, a bolinha verde significa que o e-mail é confiável, e aí eu defino, que beleza, eu quero mandar para algumas cadências, eu defino a cadência, a segmentação onde eu quero mandar, são segmentações que eu já defini dentro do meu Hamper, né, e a pessoa que entra na segmentação automaticamente começa a ser impactada por um primeiro e-mail de prospecção, e aí se ele não responder, vai ser o segundo, depois em 3 dias, e daí vai. Obviamente, esse aqui não é spam, é um trabalho feito pautado na dor do meu potencial cliente para gerar um rapport. Eu posso fazer isso ou na página do LinkedIn ou na página do site também, a mesma coisa. Se eu for na página do site da mesma empresa, mesma coisa, parece a mesma coisa no site, tá? Então, a gente vai ver que as nossas cadências, vamos ver que tem taxa de abertura, aqui está de 39%, aqui, normalmente esse aqui está até boa, mas a gente fala de 20%, 25% de taxa de abertura, a gente consegue, e as taxas de resposta entre 10%, às vezes a gente chega até 20%, né? E dessas aqui a gente vê dessas respostas a taxa de interesse, ou seja, quantas dessas se tornam oportunidade. E o Hamper, para fazer esse tipo de trabalho, a gente consegue mandar até 3.000 e-mails por mês e fazer até 400 capturas por mês para mandar nas nossas segmentações, tendo como resultado taxa de abertura entre 20% e 30%, aqui está até 39%, e taxa de resposta dos e-mails entre 10% e 20%, aqui está 11%. E aí depois tem a taxa de oportunidade, ou seja, quantas dessas respostas foram efetivamente
aberturas de porta, né? Porque o cara pode até responder que não está interessado, mas o fato temos boas taxas de abertura de resposta significa que a gente está fazendo um trabalho com uma boa comunicação. Isso caso o potencial cliente use a plataforma Hamper. Já se o potencial cliente é mais alguém que usa o LinkedIn, a gente usa outra plataforma, outra ferramenta que é o Cata Cliente, que ele pega a carona do LinkedIn. Como que funciona? Ele manda praticamente 60 convites por dia. Eu, por exemplo, identifico aqui engenharia mesmo. Só que aí não pego as empresas, eu pego as pessoas, né? E aí, de novo, posso ver os vários filtros, então o que eu faço? Por exemplo, escolho as localidades, né? São Paulo, né? Obviamente a gente faz filtros mais adequados, descendo com o filtro para até o máximo 1.000 pessoas. O que eu faço? Eu pego esse link e coloco esse link nas minhas campanhas do Cata Cliente e ele automaticamente, a partir desse link, ele sabe que vai começar a empatar, a conectar com essas pessoas que estão nesse link das várias páginas e ele manda a conexão automaticamente com um convite, né? Ele manda automaticamente o convite com uma mensagem, e essa mensagem a gente estabelece a partir de alguns templates. E, enfim, aí a pessoa pode aceitar a conexão, aí uma vez que aceita a conexão, a gente continua fazendo todo esse engajamento via plataforma, sempre com o objetivo de ele abrir a porta, ou seja, ter um interesse comercial. Isso para ter uma ideia, aqui tem esse relatório, mostra 3 campanhas, né? E olha, a taxa de aceite está entre 80% até perto de 100%, e a taxa de resposta está entre 65%, 70% e 85% das 3 campanhas. Então, isso significa o quê? Que a gente faz um trabalho bem performático, ou seja, a gente manda convite para pessoas interessantes, né, para um perfil ideal, e também a nossa comunicação é eficaz, porque eles aceitam e até respondem. Outra ferramenta que a gente usa é a RD Station, mas a RD Station trabalha mais essa parte, a parte de inbound, ou seja, quando eu tenho uma lista, eu consigo, através da RD Station, engajar com a lista e definir, olhar na minha ferramenta como é que está se comportando o meu site, o crescimento do meu site, quantos leads estou criando, quantos são qualificados, a gente está no começo do mês agora, e posso criar uma série de segmentações, por exemplo, eu quero todas as pessoas que acessaram conteúdo específico, eu quero todas as pessoas que estão interessadas em um tipo de assunto, então o que eu faço? Eu consigo rastrear o comportamento e crio segmentações automáticas, ou seja, automaticamente as pessoas com esse tipo de interesse, com esse tipo de característica entram numa segmentação e eu crio alguns fluxos de automação que vão atacando pessoas específicas. Então, por exemplo, se eu vejo que uma empresa está interessada nesse assunto, já entra numa cadência para ver se ela quer saber mais, enfim, até ela se tornar uma oportunidade. Aqui a gente consegue ver o funil inteiro. E para fechar, a gente vê como é que a gente implementa tudo isso aplicando a nossa metodologia FREE. FREE é um acrônimo que significa livre, né? Do lado livre de software, porque a gente usa vários softwares, né? Não depende de um específico, mas FREE é também um acrônimo que define como a gente ataca as nossas metas, ou seja, F first, ou seja, quando a gente começa, tem que definir uma estratégia para atingir a primeira venda, não adianta pensar em receitas. Primeiro tem que ver como é que eu faço a primeira venda. Então, aí depois que eu fizer a primeira venda, preciso ver como replicar a minha venda, para ter certeza que não é um caso isolado. Depois que eu replicar, aí posso tentar escalar, e depois de escalar, eu posso tentar, aí sim consigo elaborar, a gente fala que elaborou o processo, mas um processo que elaborou não no papel, mas a partir de feedbacks que a gente recebe do mercado. Então, a gente praticamente cria um processo de forma interativa com feedback conforme a gente for desenvolvendo o projeto. E para implementar o processo, a gente usa um software de gestão, que é o Asana, né? A gente pode ver aqui, eu posso colocar, criar tarefas, colocar o nome da tarefa, o responsável, até quando vai fazer essa tarefa, enfim, a gente tem um controle do processo aqui. A gente tem aqui a gestão um lugar onde faz toda a gestão das metas. A gente trabalha com OKR, Objective Key Results, trimestrais, metas trimestrais, ou seja, o objetivo que eu quero atingir no trimestre, e os Key Results são os KRs, né, são as métricas que eu uso para atingir, para poder acompanhar o meu processo e não chegar simplesmente daqui a 3 meses para ver se eu atingi ou não atingi. Então, eu consigo rastrear isso ao longo do processo.
Tem uma parte onde a gente tem todos os documentos de projeto e tem também algumas partes onde tem algumas tarefas, digamos, pré-estabelecidas de projeto, porque eu posso colocar tarefas novas, mas também tem algumas tarefas pré-estabelecidas. Se eu sei que eu vou fazer um trabalho de outbound, obviamente eu vou ter todas as tarefas de onboarding, inteligência comercial, então isso nos ajuda a ter todo esse processo estruturado. Dessa forma, então, a gente implementa as nossas metas, né, as nossas milestones, e define uma estratégia voltada, como falei, a definir a primeira venda, a replicabilidade, a escalabilidade e a elaboração. Então, aqui a gente vai ter todas as metas que a gente atinge ao longo do projeto, e aqui vai ter todas as tarefas que vão ser cumpridas, e a gente gere o processo e o projeto dessa forma. Sendo assim, a gente viu como integramos o funil de vendas no funil de marketing, na nossa metodologia aqui no topo, como a gente faz a escolha entre uma abordagem outbound e inbound, quais são algumas ferramentas que a gente pode usar, tanto de outbound quanto de inbound, e como a gente faz a gestão do processo inteiro, pautado em metas e métricas. Espero que ficou claro. Até a próxima. Tchau!